Muito bem, todos com o microfone desligados, vamos então nos entregar na mão de Jesus. Agradecer a Ele por nos conceder este momento de podermos estudar um pouco mais o seu Evangelho, os seus ensinamentos, que nos traz tanta paz, tanta felicidade, não é? Vamos então orar com Jesus e meditar com Ele por alguns minutinhos. Muito bom, né? Momento gratificante. Vamos também elevar nossos pensamentos em amor e carinho a Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, que toda a sua equipe, né, todos sejam abençoados, iluminados, e que eles recebam a nossa gratidão por tudo que tem feito por nós, né, nos ajudado a superar todas as nossas dificuldades. Que a luz divina os ilumine cada vez mais, né? Muito bem. Nossa lição de hoje, no Fonte Viva, é a número 53, com o título de Na Pregação. E a lição nos traz a seguinte orientação, né? Eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 15. Emmanuel nos traz a seguinte reflexão. Há numerosos companheiros da pregação salvacionista que, de bom grado, se elevam a tribunas douradas, discorrendo preciosamente sobre os méritos da bondade e da fé. Mas, se convidados a contribuir nas boas obras, sentem-se feridos na bolsa e recuam, apressados, sobre disparatadas alegações. Impedimentos mil lhes proíbem o exercício da caridade e afastam-se para diferentes setores, onde a boa doutrina lhes não constitua incômodo a vida calma. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Não basta derramar o cofre e solucionar questões ligadas à experiência do corpo. É imprescindível darmos-nos, através do suor, da colaboração e do esforço espontâneo, na solidariedade, para atender substancialmente às nossas obrigações primárias à frente do Cristo. Quem, de algum modo, não se empenha a benefício dos companheiros, apenas conhece as lições do alto, nos círculos da palavra. Muita gente espera o amor alheio a fim de amar. Quando tal atitude somente significa dilação nos empreendimentos santificadores que nos competem. Quem ajuda e sofre por devoção à boa nova, recolhe suprimentos celestes de força para agir no progresso geral. Lembremos-nos de que Jesus não só cedeu em favor de todos, quanto poderia reter em seu próprio benefício, mas igualmente fez a doação de si mesmo
pela elevação comum. Pregadores que não gastam e nem se gastam pelo engrandecimento das ideias redentoras do cristianismo são orquídeas do Evangelho, sobre o apoio problemático das possibilidades alheias. Mas aquele que ensina e exemplifica, aprendendo a sacrificar-se pelo erguimento de todos, é a árvore robusta do eterno bem, manifestando o Senhor no solo rico da verdadeira fraternidade. Muito bem. Eu entendi muito assim essa lição como se um puxão de orelha para todos nós, não é? Que fazer a pregação, levar a palavra, como diz na lição, é fácil. O que sai da boca, né? Agora, partilhar este conhecimento com amor, com fé e com carinho, não é fácil, né? E há necessidade de que esses sentimentos andem juntos, né? Nós temos inúmeros irmãos que se elegem na palavra do Evangelho, mas que sequer eles cumprem metade das leis divinas. Hã? Tem muitos que acontecem essa situação, né? Falham na hora mais precisa. Quando se chamam eles para se doarem um pouco mais, através da elevação de obras, porque as obras que nós praticamos, as obras que nós fazemos, é o que nos vai ser cobrado. Eles acabam inventando mil desculpas para se afastarem dos compromissos, né? Ah, fazer isso dessa forma não é para mim. É bem assim as colocações. Não tenho tempo para isso, né? Então, vejam que simplesmente só a palavra não é possível, né? E se afastam desses compromissos em relação aos nossos irmãos, né? Os mais necessitados daquela palavra amiga, daquela palavra que fortalece, não é verdade? Eles acreditam piamente que caridade é só material, é a doação de dinheiro, uma cesta, alguma coisa, e acham que é só isso, está resolvido. Não, não é assim a verdadeira caridade. É a caridade, a sustentação do amor, da fé, da justiça, né? Claro que a caridade material também faz parte desse contexto, né? Porque nossos irmãos têm dificuldades, precisam se alimentar. Então precisam do lado material também, né? Mas a verdadeira caridade é essa: o amor, a fé, a justiça, e levar com carinho as palavras das leis divinas, daquilo que Jesus nos deixou, né? E aquele que não une essas leis junto com a pregação, simplesmente está colocando palavras da boca para fora, né? Não está levando conhecimento nenhum. Porque pregação, pregação está junto com a caridade. Praticar a pregação tem que praticar a caridade junto, porque de forma conjunta significa viver o evangelho, a sua totalidade, quando você está praticando as duas coisas, porque andam juntas. Pregação, caridade. É a sua doação por inteiro, né? Tanto quanto nas ações,
na pregação, ou seja, o anúncio da mensagem de Jesus. É o anúncio do que Jesus quer de nós. O que Jesus tem de expectativa conosco, né? E este dever da pregação junto com a caridade é um amor. É um amor que você está colocando em ação. É um amor que você está gerando. Cuidados com o próximo, carinho com ele, especialmente os mais necessitados. Estes são os objetivos, né? E a pregação, ela é anunciar as boas notícias de Jesus. O que Jesus nos trouxe através de seu evangelho. Muito importante. Pregação é compartilhar ensinamentos, convidar pessoas a seguir o caminho junto conosco, fazer o convite, não colocar como uma condição, né? Porque ninguém é obrigado a nada, não é verdade? Seguem as leis divinas aquele que quer, aquele que tem interesse. Então, o ato de amor e de compaixão, através de ações que visam o bem-estar do próximo, né? É doações, carinho, voluntariado, simplesmente é o gesto de atenção que você pode levar para os nossos irmãos. Levar, né, aquilo de mais puro que você tem, que é o amor em seu coração. É isso que eles precisam, né? Então, pregação sem caridade não é possível. A caridade faz parte, né? A caridade por inteiro, né? A expressão é a expressão do amor de Deus por nós. Caridade é amar e servir ao próximo, né? Isto é o que Jesus nos ensinou. Amar o próximo como a ti mesmo, não é verdade? Então, é isso que nós precisamos estar atentos, né? Quando levamos a palavra, né? Caridade é uma virtude que o ser cresce espiritualmente, porque ele é bondoso, caridoso, ele está ao lado de Jesus, ele está com ele em seu coração, né? Então, cada vez mais estaremos mais próximos dele, de Jesus e de Deus, né? Para quê? Para que o mundo se transforme, para que o mundo se transforme e passemos a ser um mundo regenerado, né? Aonde não existe maldade, aonde só a paz e o amor são gerados, né? Caridade. Caridade é o testemunho vivo da fé. Amor ao próximo é a essência do nosso evangelho, né? Amor ao próximo, essência do nosso evangelho, né? Então vejam, fé e caridade são inseparáveis. A fé é a base da caridade. E a caridade é a prova que a fé é verdadeira, né? Para que a gente possa praticar isto tudo, nós precisamos ter um coração generoso, que não se prende aos bens materiais, que busca nos servir ao próximo com amor, né? Servir ao próximo, levando os ensinamentos através da nossa atitude hoje, as pregações que é levar as palavras divinas, as palavras de Jesus, para que a pessoa se fortaleça, para que a pessoa cresça, né? E possa se melhorar, né?
estar mais próximos de nós. Tanto que a gente diz, né? Irmãos nossos que estão aí precisando, às vezes, de uma palavra, de um incentivo, estender a mão para levantá-lo da sarjeta. Né? Muitos irmãos nossos precisam desse carinho e dessa atenção. Então, caridade é a mais alta expressão de amor ao próximo. Amar o próximo, amamos a Deus, que está em cada um de nós. Né? Praticar a pregação e a caridade de forma conjunta, nós estaremos cumprindo o nosso grande mandamento: amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo. Foi o que Jesus nos ensinou e nos trouxe. Né? Então vejam, a lição de hoje é muito clara. Fazer ao próximo aquilo que nós queremos para nós. Né? Levar o amor, o carinho a todos os nossos irmãos, que eles possam desfrutar do nosso sincero amor e agradecimento a Jesus por tudo que nos fez, por tudo que está fazendo por nós. E que possamos ser cada vez mais fortalecidos por estes ensinamentos maravilhosos que ele nos trouxe, exemplos de humildade, de amor, de paciência, né? De dedicação. E a maior prova que nós temos dele é o amor que ele nos trouxe, o amor sincero, o amor puro, que nós sentimos isso em nossos dias. Então, é isso. Jesus é o que ele quer de nós. Né? E assim, agora, nós vamos bater o nosso papo. Gostaria de conhecer a opinião de vocês. Como encaram a pregação? Está aberto o microfone. Beckmar. Oi, André, pode falar. O título é muito instrutivo. A pregação. Né? Tem uma frase aqui que, no meu ponto de vista, é maravilhosa. Que diz assim, ó, é o terceiro parágrafo. Efetivamente, no entanto, na prática legítima do Evangelho, não nos cabe apenas gastar o que temos, mas também dar do que somos. Veja, que frase maravilhosa. Essa frase a gente pode resumir, né, o ensinamento de hoje. Porque nós estamos, vamos dizer assim, mal acostumados. Porque gostamos de pompas, de plumas, de paetês. Achamos de que quando a ostentação da palavra se faz presente, ela tem um poder muito grande. E acabamos, todas as vezes, por deixar ela nos envolver com isso. Muitas das vezes essas palavras, elas não têm profundezas que atinge o coração daquele necessitado que está ali em busca de um esclarecimento, em busca de uma paz, em busca de um auxílio, em busca de uma cura. Por quê? Porque as pessoas se realizam mais em serem idolatradas, aplaudidas, ostentadas, do que se colocar com a simplicidade como representante de Deus.
E Deus não quer que nós estejamos pura e simplesmente a gritar o seu nome, veja, a estimular o próximo, a adorá-lo através de oferendas e sacrifícios, ou até mesmo de uma obsessão por uma determinada filosofia religiosa. Deus não quer com que nós acreditemos que somos os melhores e os escolhidos por Ele, que os outros não teriam esse direito, pura e simplesmente porque não está a fazer aquilo que lhe é sugerido, muitas das vezes dentro de um templo, da qual a ostentação se prevalece. E para fazer com que essa ostentação se mantenha de pé, tem-se de fazer com que muitas oferendas e, às vezes, muitos sacrifícios sejam colocados ali em cima de uma mesa. E muitos que pouco têm acabam pela ilusão de ainda ficar com menos do que tem e passar necessidades ou levar necessidades até mesmo para dentro do seu lar. Daí eu pergunto, será que é isso que Deus espera de nós? Será que é isso que Deus quer de nós? Ou Ele quer com que nós exercitemos o que Paulo disse aqui nessa introdução, que também é maravilhoso. Paulo, apóstolo dos apóstolos, se assim posso dizer. Ele diz, eu, de minha boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Que completa aqui, dar do que somos, não gastar o que temos. Porque o que ele tinha, ele se abdicou. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado, ou, muitas das vezes, incompreendido, porque está na busca de salvar almas, não iludir a mente, o coração do ser físico. E quando falamos de pregadores, eu lembro de algumas coisas de que os próprios apóstolos de Jesus não conseguiam entender isto, porque eles estavam inicialmente, né, no começo do apostolado. Depois se calejaram e entenderam muitas coisas. No começo, eles se sentiam privilegiados por estarem ladeados pelo Mestre, por estarem sendo orientados pelo Mestre, transformados, né, como pescadores de almas, não como pescadores de peixes. E aprendendo a cada dia a lidar com as influências que se faziam presentes na época. Uma época bruta, pesada, que não era fácil, não. E de que aonde Jesus estava, assim eles estariam, e ali
o poder de Deus estaria presente. Apesar de dentro dos grandes templos adorarem a deuses, né? Vou dizer deuses porque são vários deuses, principalmente o deus Júpiter, deus da riqueza, deus da prosperidade, e assim sucessivamente, onde apenas, né, os letrados, que muitos sabiam falar belamente, mas sem profundeza, estavam presentes, inclusive Paulo, que estava a se tornar líder, depois se encontrou no caminho de Damasco. E num determinado momento, os apóstolos questionaram Jesus: Mestre, ouvimos falar de que lá do outro lado do mundo tem gente pregando em vosso nome. Indignados. E é a história dos apóstolos desconhecidos. O mestre disse: se estão falando em nosso nome, que continuai as vossas pregações, porque estão a doutrinar, a orientar os mais necessitados. Ou seja, sem, em momento algum, deixar com que a ostentação tomasse conta de cada um deles. Estavam lá fazendo as suas obrigações com amor, com carinho, com desapego, e dando o melhor que tinham de si e que podiam dar ao próximo. Se podiam dar um vintém, davam um vintém. Podia dar um copo de água, dava um copo de água. Podia dar um pacote de cereais, dava um pacote de cereais. Abdicavam de si mesmo, mas levavam algo a mais, porque estavam distantes de Jesus. Veja, mais próximos mentalmente de Deus. E davam o amor. Tinham determinação em pregar a verdade, em curar almas, em expulsar demônios, em curar fisicamente os enfermos, os estropiados, os leprosos. Assim faziam. E os próprios apóstolos, veja, indignados com aquilo porque não fazia parte do meio deles. E Jesus orientou que sigam eles a sua pregação em nome do meu Pai, porque também escolhidos foram para propagar a nossa missão na Terra. Então veja, quando assim eu falo, eu começo a voar nos meus pensamentos um pouco. Quem são os missionários? Ou os que têm a condição de pregar em nome de Deus? Necessita de ostentar-se como representante de Deus? Aqueles que têm responsabilidades maiores, veja, né, estão ali dentro da casa de oração, levando para muitos que ali chegam com responsabilidades diferentes, tem que ter a necessidade de ter a simplicidade, de não se ostentar, de amar, de ouvir, de dar o melhor de si, através dos seus fluidos, através dos seus sentimentos, através do seu conhecimento, muitas das vezes através da facilidade que tem na aquisição de mantimentos ou medicamentos, seja o claro, seja lá o que for, para suprir uma necessidade material de um próximo. Existem várias formas de fazer, mas está dentro de si é o que tem mais peso, porque você vai falar e as palavras vão ao léu. E muitas das vezes não fixam-se,
na mente do próximo, porque segue às vezes muito perturbado, ou ainda não está na condição de compreender aquilo que está sendo dito ali, porque está indo um pouco atrasado, mas está na busca da sua melhora. Mas quando você dá aquilo que você é, você coloca o teu amor e o outro sente o teu amor, gente, isso tem um peso que vocês não imaginam. Isso faz com que pessoas se transformem, com que a fé do ser se multiplique. Porque ali uma experiência positiva e bela se firmou. Então não adianta eu me colocar como um pregador, daí chega o momento de eu ter que me posicionar como um trabalhador, não mais como um pregador, porque chegou ali alguém obcecado, obsedado, perturbado, eu pura e simplesmente olho, me afasto, me escondo do trabalho que eu teria que realizar. Estou ali a pregar, a pedir ajuda, a pedir voluntários. Olha que aparece um trabalho, né, que você poderá fazer junto a qualquer condição, né, de ajuda ao próximo. Você, por isso, simplesmente sai do meio e deixa aqueles que você convocou ali para fazer, como se ali você tivesse, né, feito a sua obrigação. Complete-a. Dê o exemplo. Prepare aquele que chega. Não fuja da responsabilidade, porque ela é muito grande. Senão o próximo vai olhar e vai fazer igual você. Poxa, vou apenas usar a palavra que é bela, que ela tem peso. Tem peso sim, tem poder, mas ela não é mais poderosa do que o sentimento que sai de dentro de ti, de dentro do teu coração. Com a alegria, com o amor da qual você se coloca como um pregador ou como um representante da divindade para o trabalho de auxílio ao próximo e do auxílio a você mesmo. Então, pense um pouco em tudo isso e veja que essa dificuldade vem desde os tempos dos apóstolos, quando ouviram que outros estavam pregando em nome do Senhor. Obrigado, Dankmar. Nós que agradecemos, André. Muito bom. Maravilha. Alguém mais quer complementar alguma coisa? Vamos então passar as nossas vibrações. Agradecer a Jesus, primeiramente, por todo o conforto que ele nos trouxe nessa noite. Por tudo os ensinamentos que ele nos trouxe através desse estudo de hoje sobre levar a palavra dele aos nossos irmãos, né? Que ele possa continuar nos abençoando e iluminando, que a luz divina esteja sobre nós, esta luz que fortalece, essa luz que nos traz o amparo para todas as nossas dificuldades. Que este amor, esta luz, esta energia que está sendo gerada neste momento, se estenda a todos os nossos irmãos que estão agora, neste momento, junto conosco, nesse encontro maravilhoso, e aos irmãos que estão com os nomes no grupo de estudo, no grupo de cura, que atravessam dificuldades. Que Jesus tenha compaixão, que Jesus traga o conforto a todos eles, que eles possam receber neste momento, através de nossas águas, estão aí ao nosso lado, toda a medicação necessária para o nosso fortalecimento, para a nossa cura dos nossos males físicos e espirituais, principalmente os espirituais.
este que estamos aqui para trilhar um caminho de bondade, um caminho justo, um caminho de amor, um caminho de fé. Que Jesus abençoe e ilumine a todos nós. Que possa Ele estar ao nosso lado em todos os momentos, nos abençoando, nos iluminando e trazendo o conforto que tanto necessitamos. Que assim seja, meu Pai. E para que a gente possa agradecer este momento desta noite, nós vamos dirigir a prece de Cáritas. Prece maravilhosa que nos traz uma energia tão boa, uma energia que fortalece. Prece de Cáritas hoje será feita pela Suelizinha. Suelizinha, por favor. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àqueles que passam pela provação, dai a luz àqueles que procuram a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor divino pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa santa e divina imagem. Que assim seja. Que assim seja. Muito bom. Gratidão a nosso Deus Pai e a Jesus, o nosso querido Mestre. E toda essa equipe maravilhosa da Casa Doutor Bezerra de Menezes. Que ele possa estar junto conosco, nos abençoando, iluminando. E gratidão também ao Dr. Deolindo, que está sempre junto conosco, nos fortalecendo. Que a luz divina os ilumine cada vez mais. Que assim seja. Uma boa noite a todos, que tenham uma noite reconfortante.